Olá, queridos amigos, companheiros desta playlist do livro Ceifa de Luz, onde aprendemos a nos aquietar para ouvir com a acústica da nossa alma as lições trazidas pelo Espírito Emmanuel através da psicografia de Chico Xavier nesse livro tão querido. Pedimos, antes de tudo, a Deus a proteção necessária, o entendimento necessário para cada uma dessas lições. E sempre agradecemos ao Pai pela oportunidade e misericórdia do dia de hoje. Então hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 55, que tem como título No Burilamento Íntimo. E Emmanuel nos traz aqui o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, em que Jesus nos diz: Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Suspiramos por burilamento pessoal. Entretanto, para atingi-lo, urge não esquecer as disciplinas que lhe antecedem a formação. À vista disso, recordemos que a essência da educação reside nas diretrizes de vida superior que adotamos para nós mesmos. Daí o impositivo de cultivar o hábito, de ser fiel ao desempenho dos próprios deveres, de fazer o melhor que pudermos no setor de ação em que a vida nos situe, de auxiliar a outrem sem expectativa de recompensa, de aperfeiçoar as palavras que nos escapem da boca, de desculpar incondicionalmente qualquer ofensas, de nunca prejudicar a quem quer que seja, de buscar a boa parte das situações e das pessoas, olvidando tudo que tome a feição de calamidade ou desonra, de procurar o bem com a disposição de realizá-lo, de nunca desesperar, de que os outros, sejam quais forem, são nossos irmãos e filhos de Deus, constituindo conosco a família da humanidade. Para isso é forçoso lembrar, sobretudo, que a alavanca da sustentação dos hábitos enobrecedores estão em nós e somente vale se manejadas por nós. É uma alavanca, os hábitos, de sustentação desses hábitos. Nós lembramos, uma frase de Emmanuel, que está no livro Coragem, em que ele diz: a disciplina antecede a espontaneidade. Emmanuel sempre fala muito sobre disciplina. Com Chico Xavier também ele falou disciplina. Mais uma coisa que eu preciso aprender, disciplina. Ele sempre colocava disciplina. A disciplina para constituirmos bons hábitos. Nós sabemos que a natureza não dá saltos, a nossa natureza íntima. Ela precisa caminhar, é um processo. Então, para uma caminhada de 100 milhas, precisamos do primeiro passo. Assim nós vamos diminuindo a ansiedade e aquela sensação de angústia de não sabermos por onde começamos, o que fazer diante de tantas coisas que temos que melhorar. Ao final do dia, quando passamos em revista, a nossa vida pela nossa consciência, sabemos que nós somos os juízes e os escravos de nós mesmos. Somos nós que nos observamos. É o bom combate dentro de mim mesmo. Então eu observo tudo aquilo que eu preciso melhorar. Sem tampar o sol com peneira, nada disso. Tendo coragem de falar assim, olha só, como eu preciso trabalhar melhor essa questão aqui. Olha como eu preciso resolver essa dificuldade. Vou estudar mais sobre isso, vou perceber mais sobre isso. E assim nós vamos aprendendo a nos aformosear, o nosso burilamento íntimo, nos aperfeiçoando. Essa é a ideia de nos abençoarmos,
a cada dia, no desejo constante de aperfeiçoamento. É uma bênção que a gente pede e nos damos a nós mesmos. A cada dia eu quero ser melhor. Então Emmanuel nos fala que as disciplinas antecedem muitas vezes a formação. Que formação é essa? Formação da base, né? De todo aquele espírita cristão. Nós suspiramos por esse aperfeiçoamento, mas precisamos de disciplina. E às vezes nós queremos começar as coisas pelo teto, pelo telhado, esquecido que precisamos ter um bom fundamento, uma boa base no nosso edifício. Senão, na primeira ventania, na primeira tempestade, ele irá cair por terra. Por isso a questão que Emmanuel é muito clara sobre a disciplina que antecede a formação. A disciplina que antecede a espontaneidade. Aquilo um dia vai ser espontâneo, vai ser automatizado. Mas para que alguma coisa seja automatizada, ela foi inúmeras vezes disciplinada. Às vezes a gente fala com a criança, né? Vai escovar o dente, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Ela não quer nem saber por que está escovando o dente. A gente explica, mas no final, já lá na 10ª vez, a gente não explica, mas vai escovar o dente, vai escovar o dente. Até que um dia, aquela disciplina se transforma no hábito, um bom hábito higiênico de escovar os dentes, limpar a boca, após principalmente algumas refeições. Percebemos como é que as coisas são? Nós vamos, com a sociedade, com o processo de educação, nos disciplinando em inúmeras coisas. Vamos nos disciplinando como é que a gente senta para estudar. Porque a pessoa quer estudar, mas não tem a disciplina do estudo, não tem esse hábito. A pessoa quer ler, mas não tem o hábito de leitura. Ela tem que entender que tem que ser um passo de cada vez, porque a natureza não dá salto. Então é uma disciplina a cada dia. É um processo, página por página, ponto por ponto. E a pessoa quer chegar logo, né, ao final da história de um livro sem ter lido o início e o meio da história. E aí ficam aquelas criaturas que se veem perdidas no final, porque falta o quê? Faltou a base. Na mesma questão, o estudo. Se não tiver uma boa base, não adianta pular de série, ser aprovado para nada. Mais à frente vai te faltar a base. Você vai ter que voltar para estudar sobre a base. Em qualquer situação, precisamos desse fundamento. E nós lembramos, né, que nós, como espíritos imortais, buscamos caminhar diante da lei de Deus com o objetivo, né, com a finalidade de chegarmos à perfeição. Nós somos perfectíveis, nós somos passíveis de burelamento, de melhora. Então, o primeiro ponto, quem nos diz isso é Martins Peralva, né, um escritor espírita, no seu livro Pensamento de Emmanuel. Então ele nos fala sobre esse objetivo que todos temos de chegar à perfeição, mas que primeiro precisamos ter a compreensão da necessidade de mudar. Então é o primeiro movimento. Então quando eu reconheço a minha dificuldade, eu já caminhei ali 50%. Eu não vou passar mais a vida inteira negando a minha dificuldade. Né? Eu já entendi que eu preciso me conhecer. Então eu reconheço a minha dificuldade, eu reconheço que eu não quero mais colher essa fruta amarga e que eu preciso plantar novos frutos na minha vida. E aí, quando eu decido que eu não quero mais viver o sofrimento daquela maneira, eu vou aprendendo, né, a ter um outro comportamento. Eu vou percebendo em mim
qual foi o comportamento em desacordo com a lei de Deus que me dá esse fruto tão amargo, né? Que me causa esse prejuízo, que me faz crescer, por me deixar longe da minha natureza espiritual. Então eu chego à conclusão que eu preciso mudar. Então esse é o primeiro movimento que nós precisamos mudar. Depois eu preciso conjugar a boa vontade, o esforço e a perseverança. Boa vontade é quando eu já tenho aquela vontade firme, decidida, contínua, né? Eu uso a minha força mental. E o esforço? Quando eu entendo que eu vou precisar realizar, fazer sacrifícios. Eu vou sair de uma inércia. Eu vou trabalhar em mim e dizer não para o meu orgulho, para a minha vaidade. Eu vou dizer não para mim. Isso é esforço, isso é um sacrifício, isso dói. Quando eu me digo não, não mais. E a perseverança é quando eu sou firme, eu sou persistente, eu sou constante. Então, eu caio, mas eu levanto. Eu ainda não aprendi, mas eu estou no esforço. E depois disso, nós podemos também incluir que por um ato, né, inteligente, chega um momento que a gente estabiliza o processo de mudança, né? A gente parece que conseguiu chegar numa coisa que a gente chama platô. A gente foi ali com a vontade de mudar, foi ali com a boa vontade, com muito esforço, com muita perseverança. Aí chega uma hora, parece que você entrou num platô, num nível de inteligência, de conceituação, que fica, né, ali no processo. Você acha muitas vezes que acabou, não acabou não. Ali é o processo de conservação daquilo que está sendo conquistado. É quando a gente fala, agora eu estou sedimentando uma coisa nova, um hábito na minha vida. E aquilo ali eu tenho que ter firmeza para não retroceder. Em falar assim, não, só por hoje eu estou salvo. É um dia de cada vez na minha atitude mental, né, superior. Então é aquela vigilância constante. Senhor, não deixe eu cair em tentação. Qual é a tentação? Esse meu lado sombrio, que vira e mexe, volta, né, a me dizer, vem, vem. Existe um processo ali de retorno ao antigo hábito? Sim, é natural. Nós éramos mais próximos, somos mais próximos desse antigo hábito, ficamos mais tempo nele, ele está mais, digamos assim, automatizado dentro de nós, mas que agora eu preciso observar essa minha fragilidade, esses convites ao retorno, entendendo que para subir é um custo, foi uma suadeira, um baita sacrifício, e que se eu permitir ouvir influências negativas dos antigos hábitos, basta eu fechar os olhos um pouquinho assim para descer a ladeira, né? E se deixar levar. Então, a minha vontade tem que ser muito importante. Então não é aquela vontade apenas de falar eu quero mudar, eu quero ser diferente. Então todos nós passamos por essa situação quando queremos aperfeiçoar o nosso espírito. Nós passamos por essa decisão. Somos nós que escolhemos mudar. Fui eu que escolhi, ninguém me mandou, ninguém me colocou medo, não. Eu cansei de sofrer, eu decidi mudar. Para eu decidir mudar, eu tenho que fortalecer a minha vontade. Eu tenho que entender que eu vou fazer sacrifício. Eu tenho que entender que eu tenho que ter muita perseverança e que eu não posso retroceder. Eu ainda estou em processo de cuidar, de criar novos hábitos.
Então eu não posso me dar o luxo de pelo menos um dia vou voltar lá atrás. Não posso. Eu tenho que ser cada vez mais disciplinada naquilo ali. Por hoje, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Um dia que eu consegui manter a minha vontade estabilizada, né? No sentido de conquistas elevadas. É uma decisão do espírito. Então, vão aparecer nesse momento inúmeros processos de influência, sim, encarnado, desencarnado. O arrastamento para essas situações antigas existe? Existe, é verdade. Como é que nós iríamos ser colocados, né, em prova se não fôssemos atacados de uma certa maneira por esse processo de arrastamento do convite que o outro nos faz? O arrastamento existe, mas não é irresistível. A espiritualidade respondeu isso para Kardec. Então a decisão de ceder ou resistir é minha, é o bom combate. Desenvolver a minha resistência até que eu consiga fazer uma couraça. Lembra da couraça da fé? Né, que Paulo sempre ensinou? Se veste com a couraça para enfrentar essas tentações. Então sim, eu sou capaz de resistir. A maioria de nós vive em provas para a resistência de antigos vícios. Vícios, falamos de uma forma geral, inclusive de vícios de comportamento. Então é aquela hora que a gente vai compreender a necessidade, né, que temos de mudar, de pedir numa prece assistência espiritual para resistirmos àqueles antigos comportamentos, não é assim? Então Deus vai nos ajudar, a espiritualidade nunca vai nos faltar. Por isso Emmanuel, nessa mensagem, ele fala de aprendermos a cultivar o hábito. E ele nos dá, aqui já relacionado, 10 hábitos. Ele diz 10 hábitos como diretriz que a gente pode utilizar de ser fiel nos nossos deveres. Ser fiel nos deveres, reparem bem. Quais são os deveres que nos cabem na vida? Fazer o melhor que pudermos em qualquer situação, seja qual for. Vamos fazer o nosso melhor. É a nossa consciência que nos diz que estamos fazendo o melhor. Auxiliar aos outros, né, sem ver a quem, sem ficar esperando retribuição, recompensa. Já vivenciamos isso. Nós já estamos fazendo as coisas em nome de Deus, em nome de Jesus. Então não nos cabe ninguém nos agradecer. Agradeça a Deus, agradeça a Jesus, não é assim? Aperfeiçoar nossas palavras que saem da nossa boca. Como eu cuido disso? Vícios de vocabulário, vícios de expressão. Cuidado, modifica. Somos criaturas que estamos no esforço. Nós estamos no burilamento. Burilamento, inclusive, de expressões que estamos usando. Vamos mudar essa expressão, essa forma de falar. Vamos modificar. Vamos aperfeiçoar essas palavras. Vamos desculpar como Jesus nos desculpou, sem condições, incondicionalmente. É para isso que nós temos que nos aperfeiçoar. É um hábito de não prejudicar ninguém, seja quem quer que seja. Não podemos ser felizes à custa do choro de ninguém. Queremos ser felizes, mas não a qualquer preço. Não machucamos ninguém. Que mais que ele fala aqui? Buscar a boa parte, né? Olharmos a vida com os óculos cor-de-rosa. De vez em quando a gente fala isso. Vermos o melhor das pessoas, das situações. Estarmos sempre com a visão otimista da vida, percebendo sempre o melhor. Não é aqui ser uma criatura alienada ou iludida. Não, é buscarmos
aprender a procurar o que é bom. Isso é um hábito. Tem gente que para e os olhos rapidamente vão naquilo que é pior. O nariz vai no pior cheiro, o ouvido que vai na pior fala, vai na pior situação. Isso é um hábito que precisa ser corrigido. De elevarmos o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso sentir, elevar. E quem se eleva, encontra o que está mais alto. Procurar o bem com a disposição de realizar. O bem nos aparece muitas vezes, mas a gente tem que aprender a procurar. Como é que eu posso ser útil? Nunca se desesperar. Jamais a esperança de cada dia, de um novo sol, porque Jesus é a esperança. Jesus nos afirmou, né? Eu venci o mundo. Então a esperança, ele sabia, ele via em cada um de nós a possibilidade de vencermos. Ele nos falou, vós sois a luz. Então nós temos luz, nós somos capazes. Nós somos capazes, não precisa de desespero. Mas tem hora que a gente entende o que a gente pode mudar, a coragem de mudar. Precisamos da coragem de modificar comportamentos. Coragem. Não pode nos faltar a coragem. Em outras situações, a resignação. Entendermos que no momento ainda não será possível. E sabedoria para discernir o momento do outro. E quando não nos cabe modificar, entregamos ali aos pés de Jesus, com a certeza que Ele tem soluções que nós desconhecemos. Mas a esperança, está tudo certo. E o último, né, que ele coloca aqui como um hábito que precisamos ter, que é que os outros, olharmos os outros como nossos irmãos, que eles são parte da nossa família, seja eles quem forem. Ah, mas e fulano e cicrano? Também faz parte da nossa família, da humanidade. Ele no momento está assim, mas sem desespero, tenhamos certeza que pela lei do progresso, aquela criatura que às vezes a gente pergunta, e ela? Ela vai seguir espiritual. Vocês sabem por quê? Porque nós também vamos. Deus não desiste de ninguém, nem Jesus. Nunca desistiu de ninguém. Então nos oferece sempre a oportunidade, né, da sustentação desses hábitos, de nos lembrar através de um espírito amigo, essa alavanca de sustentação que tem que ser manejada por nós mesmos. Nós é que precisamos colocar isso em prática. E a gente lembrou, né, de umas frases, né, de um pensamento que diz assim: plante um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. Então, um destino, frutos de uma reencarnação boa, né? Quando a gente fala de bons frutos, começou, muito lá atrás, através do primeiro pensamento, que foi o pensamento de mudança para a frente e para o alto. Que Deus, assim, nos mantenha sempre com esse entusiasmo, com a esperança e a boa vontade de seguirmos com Jesus. Graças a Deus, muita paz e muito entendimento para todos nós. Graças a Deus.